Eu sou Francisco Calheiros e sou representante desta família e naturalmente na descendência do meu pai, também representante do título de Conde Calheiros. E tudo isto faz parte da tradição da família e foi com esse espírito que também recuperei esta casa e criei uma forma da sua sustentabilidade através do turismo. E na continuidade deste projeto, que é um projeto de vida, lancei a criação da nossa associação, da Turiab, da Associação do Turismo de Habitação e da marca Solares de Portugal. Nós hoje temos 120 casas a nível nacional, a sua sede é aqui em Ponte Lima e dedica-se fundamentalmente a promover as casas e a conseguir desenvolver o turismo das próprias casas. O objetivo final é a preservação da arquitetura, de todo o seu funcionamento e também da sua manutenção. O turismo não é só uma forma, eu penso que é uma fórmula de conseguir que essa preservação do património. Nós estamos no lugar, no primitivo da casa e também esta torre passou por uma reconstrução, não foi só reabilitação, foi quase que uma parte de reconstrução, porque parte das pedras e do material de que era feita a torre foi usado na construção da casa. Então, quando eu fiz a recuperação deste espaço, tive que ir buscar materiais de origem, porque os outros estão aplicados nas paredes e nos muros da casa. Portanto, tem sido um projeto que me tem acompanhado desde sempre, desde a minha infância, posso dizê-lo, porque aqui nasci nesta casa e desta casa depois, para além de ter frequentado a escola primária da aldeia, depois passei pelas várias situações de ter estudado em Lisboa, nos colégios, e esse é um período da minha vida também marcante, da minha formação. Nós estamos em Ponte de Lima, onde se localizam as associações que hoje presido e que fazem parte do meu cotidiano, do dia-a-dia. Está aqui a Associação da Turiab, dos Solares de Portugal, que é de dimensão a nível nacional e a sua sede aqui. Está a ADRIL, a Associação do Val do Lima, de Desenvolvimento do Val do Lima, e também a Associação dos Amigos do Caminho Português de Santiago. Todas elas se localizam aqui no mesmo quarteirão que se encontra atrás de mim neste momento. Portanto, é aqui que a minha vida se desenrola depois de sair do Paço de Calheiros. Tem as casas que fazem parte da associação. Claro que a maior concentração é em Ponte de Lima e no norte de Portugal e depois espalha-se por todo o país. Não é? Então, no total são cerca de 120 casas, inclusive também nos Açores e na Madeira. A inclusão de uma casa na associação parte, em primeiro lugar, na apreciação do imóvel, do seu valor arquitetónico e da sua recuperação, como foi feita. E portanto, também nas várias capacidades de serviço que a própria casa pode ter. A decoração é importante, mas talvez um dos pontos mais importantes é o dono da casa. É precisamente a pessoa que vive na casa e que é capaz de poder ter esse trabalho de receber
na primeira pessoa e receber os hóspedes. Portanto, contar as histórias. Um dono de uma casa é um contador de histórias da sua casa e de histórias da região e do seu país. A ADRIL é a Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Lima. E é uma associação que foi criada com o objetivo de implementar o programa LEADER, que é um programa europeu de desenvolvimento rural, para o qual juntou as principais entidades do Vale do Lima, começando pelos municípios, pelas câmaras municipais, Viana do Castelo, Ponte Lima, Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, e depois englobando as principais entidades que estão no Vale do Lima sobre o desenvolvimento. E o objetivo foi realmente implementar uma estratégia de desenvolvimento local, baseada, neste caso, no turismo. E para isso foram criados ou pensados projetos âncora que pudessem alavancar o turismo no Vale do Lima. Um dos principais foi o golfe, o campo de golfe. Outro foi o hipódromo para corridas de cavalos e incentivar o cavalo como instrumento de desenvolvimento local. Outros foi a parte do turismo da aldeia, recuperando casas da aldeia para dinamizar e dar vida às aldeias que cada vez mais estão abandonadas. Portanto, a perspectiva da ADRIL é, sobretudo, quebrar o êxodo rural e criar atratividade de investimento e atratividade da residência nas zonas rurais, sobretudo nas aldeias. Bom, estas intervenções nas casas e recuperação destes imóveis foram e têm sido importantes como testemunho e também exemplo a nível do entorno local. Por exemplo, o caso do Paço de Calheiros, que deu origem a que muitas das casas do nosso entorno empregam os materiais do granito, do castanho, da madeira, enfim, dos telhados de barro, tudo isso, das decorações não só da fachada, mas também do interior, mas sobretudo da fachada, que é aquilo que se vê, aproveitando os artesãos locais, aproveitando não só os materiais, mas também aqueles que localmente trabalham, de forma a que esse exemplo penso que foi extremamente importante para criar uma harmonia, a ver o que hoje há, como é o nosso caso na nossa paisagem, podemos ter uma certa harmonização, chamemos-lhe assim, do nosso entorno. E também na parte associativa, há uma associação de jardins históricos, da qual nós também fazemos parte, e que é uma preocupação de promover os jardins e promover esse mesmo entorno. Portanto, a casa e o património edificado não vale só por si, também vale por todo o enquadramento onde ela está envolvida, não é? Portanto, isso é um aspecto muito importante, que faz parte das nossas preocupações diárias, os jardins e a parte agrícola. Esta casa, acredito, confio no meu filho, no futuro desta casa, que é um diplomata, e como vida de diplomata também é um pouco globetrotter, mas um dia espero que se fixe aqui, vai-se fixar aqui. Aliás, temos como dizem os ingleses, um gentleman agreement. No dia em que eu, por qualquer motivo, não puder, ele abandona a sua carreira e fixa-se aqui para dar continuidade a este projeto.